Então hoje eu quero tentar te provar por A mais B de uma vez por todas que trabalhar demais, trabalhar bastante não significa necessariamente ser produtivo, e também vou tentar apresentar para você algumas soluções para o que fazer se você está trabalhando demais e tendo resultado de menos. Então vamos lá, o que acontece normalmente com os empreendedores? Muitos clientes que eu já atendi reclamam que trabalham demais, trabalham, acordam às 6 da manhã, vão dormir às 1 da manhã, enfim, e não conseguem descansar e não conseguem ter vida pessoal, né? E acabam tendo resultados aquém do esperado, né? Olham outros empreendedores, né, que aparentemente, né, têm um esforço menor e acabam tendo resultados mais expressivos. E essa situação de, digamos assim, colher poucos frutos desse excesso de trabalho acaba gerando muito estresse, muito desgaste, né? A pessoa normalmente está estressada, está nervosa, né? Tem problemas aí com a família, enfim, com como conciliar trabalho e vida pessoal, e muitas vezes essas pessoas são consideradas viciados em trabalho, né? Os famosos workaholics. Por que isso acontece? Em muitas situações, as pessoas funcionam dessa maneira porque elas têm medo de perder aquilo que é garantido, né? Então a pessoa está trabalhando nesse ritmo, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos, e sabe que se ela trabalhar dessa maneira ela vai ter lá o resultado dela, entre aspas, garantido, né? Se nenhuma pandemia aparecer, ela vai ter o resultado garantido. Então essas pessoas, e eu não sei se esse é teu caso, se for, então presta muita atenção nisso que eu estou falando, essas pessoas têm muito medo de arriscar, né, de sair da sua zona de conforto, né? E por zona de conforto eu não quero dizer que eu tô aqui tranquilo, né, vivendo a minha vidinha. Não, zona de conforto significa uma situação na qual nós estamos confortáveis. Não significa necessariamente, né, uma tranquilidade, né? Tem pessoas que estão tão acostumadas a trabalhar demais, a trabalhar em excesso, que isso se torna algo confortável, né? O conhecido, o familiar, né? Eu acho que até a gente devia tentar fazer uma campanha para mudar esse nome, né? Zona de conforto, para zona conhecida, ou zona da familiaridade, porque quando a gente fala em zona de conforto, muitas vezes as pessoas acabam dizendo, não, eu não estou na zona de conforto, porque realmente não, essa situação não é confortável. Então, quando a gente fala, você precisa sair da sua zona de conforto, a pessoa fica, mas como zona de conforto se eu não estou confortável, não está legal? Mas esse não tá legal é tão familiar, é tão conhecido, que é o que tecnicamente a gente chama de zona de conforto. Então, essa zona de familiaridade, né, vamos chamar assim a partir de agora, acaba levando a pessoa a ter um medo de arriscar. Porque se ela arriscar, tentar fazer algo de diferente, ela pode colocar em risco aquilo que é conhecido, aquilo que é garantido, aquilo que a pessoa já espera ter como resultado desse trabalho. E essa rotina frenética de trabalhar, acaba gerando um excesso de atividades e uma falta de tempo, né? Se eu ganhasse 1 centavo para cada cliente que me diz, Douglas, eu não tenho tempo, não tenho como, meu Deus, eu teria muitos centavos. Porque realmente eu escuto isso de 9 em cada 10 clientes me dizem, não, Douglas, eu não tenho tempo. A questão é que acreditar que você não tem tempo é extremamente prejudicial. Porque por mais que sim, a sua vida seja muito específica, né, é diferente de todos os casos, enfim, você tem as mesmas 24 horas que todo mundo. Né? Então, muitas vezes, essa sensação de não ter tempo é por uma falta de planejamento. Né? E isso acaba criando meio que um círculo vicioso, né? Porque você acredita que não tem tempo para planejar, não cria um planejamento, e aí o que acontece? Acaba não tendo tempo. Muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha, né, nesse círculo vicioso, né, de trabalhar demais e não ter tempo para planejar, e aí por não planejar tem que trabalhar demais. Então isso é extremamente comum, assim como também é muito comum o sentimento de isso não é para mim, na minha vida não se aplica, não tem como eu fazer isso. E aí como é que a gente sai dessa enrascada? No vídeo anterior eu falei sobre os 3 perfis, né, do empreendedor, que é o empreendedor, o técnico e o administrador, e foquei muito mais no aspecto do empreendedor. Se a gente for pensar nos empreendedores com um perfil mais técnico, muitas vezes essas pessoas têm até prazer em trabalhar, elas gostam de fazer o que elas sabem fazer bem feito. E é justamente por isso que uma boa parte dos empreendedores cai nessa armadilha, porque entre você ser técnico e ter aquele surto de empreendedorismo, meu Deus, vou abrir o meu negócio, existe a necessidade de organizar as coisas. Então, todo empreendedor já foi um bom técnico. Né? Todo empreendedor já soube fazer muito bem um trabalho, um serviço, seja trabalhando para alguém, seja trabalhando como autônomo, e aí resolveu, eu vou abrir um negócio. Então é natural que muitas pessoas acreditem que simplesmente fazer o trabalho bem feito é o suficiente para
digamos assim, ter os melhores resultados. E aí o que acontece? Se você é muito bom no que você faz, você provavelmente tenha muita dificuldade de delegar ou terceirizar aspectos ou fases do teu processo para outras pessoas. E é aí que essa armadilha começa a ficar cada vez mais apertada, né? Que começa a prender cada vez você mais nessa rotina, né, enlouquecedora, digamos assim, de trabalhar, 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 trabalhar. Só que o que eu convido você a pensar nesse momento? Pensa o seguinte: se outras pessoas conseguiram, você também consegue. Então procure por exemplos de pessoas que conseguiram organizar suas rotinas, conseguiram organizar as suas vidas. Eu, particularmente, tenho duas estratégias que eu gosto bastante. Uma delas é a metodologia Scrum, que ela é mais utilizada para desenvolvimento, né, ágil de software, enfim. Mas apesar de ter origem lá no desenvolvimento de software, essa é uma metodologia extremamente aplicável no nosso dia a dia, porque ela basicamente, né, e me perdoe aqui por estar super simplificando, mas eu quero traduzir isso de maneira que você possa aplicar na tua vida hoje, né? Você vendo esse vídeo aqui, você, eu posso fazer isso. Porque de uma maneira bem simples é você listar suas atividades, numa outra coluna colocar o que você está fazendo agora, depois você lista quais são as atividades que estão paradas, né, e que obstáculos que você está enfrentando, e por último você coloca lá as atividades que foram realizadas. Né? Você pode fazer isso com post-it, você pode usar um aplicativo chamado Trello, existem diferentes maneiras de você executar esse método. E um outro método que eu aprendi recentemente e que eu achei muito interessante é o método GTD, Getting Things Done. Também super simplificando esse método, de maneira resumida, ele basicamente é você fazer uma lista das atividades que você tem e aí decidir, essas atividades são realizáveis no momento. Se elas não são realizáveis no momento, elas têm 3 destinos. Ou elas vão para o lixo, tipo, não vou fazer isso, ou então eu vou engavetar elas, né? Eu vou botar na gaveta para, eventualmente, quando surgir a oportunidade, eu fazer essa atividade. Ou então, se essa tarefa não foi para o lixo ou não foi para a gaveta, eu vou anotar ela e vou colocar em algum lugar, enfim, visível, para eu não esquecer dela. Então as tarefas que eu preciso realizar no momento, ou então que eu tenho a disponibilidade, a possibilidade de realizar no momento, eu divido em 2 listas, né? Uma das ideias, né, das tarefas que eu preciso transformar em projetos, que eu preciso especificar melhor como realizar elas, não necessariamente um projeto todo formal, enfim, mas que eu preciso especificar melhor quais são as etapas, né, enfim, quais são as outras atividades, as mini atividades, ou então, sei lá, os passos do desenvolvimento desse projeto e as tarefas que eu consigo realizar em até 2 minutos. Se eu conseguir realizar algo em 2 minutos, é para eu fazer isso agora. Eu preciso, cara, se isso leva menos de 2 minutos, a hora de fazer é agora. Né? Terminei de fazer a lista aqui, são as primeiras atividades que eu vou dar conta, as atividades que levam menos de 2 minutos. E aí, então, depois de listadas as tarefas, né, de até 2 minutos, você volta lá para sua lista de projetos e pensa, o que eu posso fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? Coloca lá numa lista fazer hoje. Depois vai, o que eu posso fazer essa semana? Né? E aí vai pensando, isso eu vou fazer na terça-feira, na quinta-feira, na quarta-feira de noite. Vai, né, organizando a tua semana com essas outras tarefas, né, que levam mais de 2 minutos. E projetos maiores, né, que talvez você não vá conseguir dar conta nessa semana, aí você começa, né, pega o seu calendário lá e vai marcando, tal dia, né, tal turno, enfim, vai organizando. E aí o que acontece? Pode estar passando na tua cabeça nesse exato momento. Douglas, muito legal, muito bonita essas metodologias, esses métodos, mas eu não tenho como fazer isso na minha vida, não tenho como fazer isso, isso não é aplicável na minha vida nesse momento. E aí nós voltamos para aquela premissa de que, eu acho que eu não posso planejar porque eu não tenho tempo. Será que você não pode planejar porque não tem tempo ou não tem tempo porque não está planejando? Então eu faria um desafio para você, experimenta essa ideia. Eu não sei em que momento que você vai estar vendo esse vídeo, em que dia da semana, ou que horário, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, mas enfim, eu convido você a nessa noite, né, pegar lá uma folha, né, pode ser qualquer folha, e rabiscar essas ideias que eu estou trazendo para você. Né? O que você precisa fazer? Tenta organizar, né? Tenta minimamente organizar, tenta planejar. Amanhã de manhã, de repente, a primeira coisa que você faz é revisitar essas ideias e organizar melhor baseado nesses métodos que eu passei para você e praticar, porque querendo ou não, a organização, o planejamento são competências, são características, são habilidades. Nós precisamos desenvolver isso. Se nós não temos o hábito de realizar esse tipo de planejamento, com consistência, né, no dia a dia, treinando e botando em prática, que nós vamos realmente incorporar. Então sim, talvez nesse momento você esteja completamente coberta de razão, dizendo que não tem como fazer isso.
Só que até hoje você não tinha. A partir de hoje para amanhã, agora você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, você tem os métodos e aí tá com você de colocar isso em prática. E tem uma outra característica que é bem importante de discutir nessa questão de planejamento, organização, enfim, que é a autorresponsabilidade. Eu falo de autorresponsabilidade em qualquer oportunidade que eu tenho, né? Qualquer treinamento que eu vou dar, eu sempre dou um jeito de falar sobre autorresponsabilidade, porque eu acredito que essa é a primeira competência que você precisa desenvolver se você quer ter sucesso na vida e nos negócios. Você precisa assumir a responsabilidade pelos seus resultados, né? Não dá para dizer assim, eu não consigo me organizar porque, sei lá, as pessoas que trabalham na minha empresa não me ajudam, porque a minha família, porque não sei o quê. Não, a responsabilidade é sua, né? E aí, então, a proposta que eu faço é toda vez que você pensa assim, não, eu não consigo fazer isso, você mesmo se questione, eu não consigo ou eu não quero? Porque eu acredito de verdade que você começar a enxergar as coisas dessa maneira, você começar a pensar dessa maneira, vai virar uma chave e aí você vai começar a entender, talvez realmente eu não queira passar pelo trabalho, né, que realizar isso vai dar. Então não é que eu não consigo, não é que eu não posso, eu não quero me incomodar com certas pessoas, eu não quero passar pelos problemas que eu vou ter que passar para poder realizar esse projeto, eu não vou querer assumir as consequências, né, das mudanças que eu vou precisar fazer. Aí você vai estar começando a ser mais verdadeiro, verdadeira consigo mesmo, né, entendendo que não é que você não pode, não é que você não consegue, é que você não quer passar pela dor de fazer essa mudança, porque mudar não adianta, é inegável, mudar dói. E eu quero encerrar esse vídeo hoje, até resgatando um pouquinho, né, do que eu falei, que se nós queremos mudar, se nós queremos melhorar o nosso planejamento, nossa gestão de tempo, etc., nós precisamos procurar por exemplos, lembrando daquele vídeo famoso do Steve Jobs, né, o discurso dele para Stanford, se eu não me engano, em que ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim, o seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Todo o discurso dele é fantástico, é maravilhoso, mas essa parte em específico nos interessa aqui, falando sobre trabalhar demais, sobre produtividade, sobre gestão do tempo, porque muitas vezes você pode acreditar que não tem tempo para planejar, não tem tempo para se organizar, mas o fato é que não se organizando, não planejando, não tirando um tempo para realizar isso, você vai desperdiçar tempo. E o nosso tempo é limitado. Então, é a hora de parar com desculpa e realmente começar a fazer o que é necessário para organizar a rotina, organizar projetos e ir em frente com as nossas ideias, com os nossos sonhos, com os nossos planos. Se nesse momento está muito complicado para você, eu te sugiro se aproximar de pessoas que talvez tenham essa característica de planejamento e organização. Se a gente for pegar a história da Apple, para muitas pessoas, a cara da Apple é o Steve Jobs, né? Fala em Apple, lembra do Steve Jobs. Fala do Steve Jobs, lembra da Apple. Mas tem uma figura extremamente importante para a Apple existir e ser quem ela é, que se chama Steve Wozniak. Ele basicamente foi o cara que criou, né, que desenhou, que projetou os primeiros computadores da Apple. Então esse cara era o técnico. O Steve Jobs era o empreendedor, o visionário, né, que entendia do mercado e tal. E o Woz, se não fosse o Steve Jobs, provavelmente não teria desenvolvido a Apple. Assim como o Steve Jobs sem o Woz também não teria criado a Apple. O Steve Jobs provavelmente iria encontrar outra pessoa, né, para trabalhar junto aí e desenvolver um projeto. Mas a Apple, como nós conhecemos, não existiria. E eu realmente acredito que o que fez toda a diferença na história da Apple foi justamente o Steve Jobs entender esse conceito de que o tempo é limitado. Douglas, mas tanto está dizendo que eu não entendo que o tempo é limitado. É lógico que você entende que o tempo é limitado, mas o fato é que a maioria das pessoas não quer pensar nisso, né? Não quer ocupar a cabeça pensando que o tempo é limitado e que a gente precisa correr e precisa fazer as coisas, enfim. E muitas vezes isso pode até ter o efeito contrário, né? Levando a pessoa a trabalhar mais ainda, porque o tempo é limitado. Então a ideia é conseguir, né, entender que o tempo é limitado de uma maneira calma e tranquila, para poder pensar assim, bom, se o tempo é limitado, então eu preciso colocar um limite nas minhas atividades a partir de uma organização e de um planejamento. E se você tem muita dificuldade com isso, segue ali a história do Steve Jobs e do Steve Wozniak e procura uma pessoa com essa habilidade para te ajudar a desenvolver isso em você mesmo também, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, dá aquele joinha, né, o curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou estar aqui toda semana compartilhando conteúdos como esse com você aqui no canal do YouTube, no canal Empreendedor Antifrágil. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.